Eu pergunto primeiro para a Bonnie, o que ela tem visto aí, né, nessas reuniões que a gente tem feito com os clientes. O que são dores de segmento, Bonnie? O que você tem esperado aí, né, encontrado aí no dia a dia? Fala um pouquinho para a gente. Eu falo sim. Tem dores específicas e tem dores que assim, são até mais genéricas, sabe, pessoal? Que elas vão surgir independentemente de em qual vertical seja a sua empresa, né? Que a sua empresa faça parte. E eles perguntam em geral, poxa, mas eu tenho muitos dados, isso vai custar muito caro para mim, eu não sei por onde começar, como é que eu começo? Eu tenho milhões de acessos aqui, como é que eu faço tudo? Mas, em geral, o que vem ser assim, nevrálgico para os clientes que eu tenho conversado, eles trazem para mim essa dúvida. Bom, olha só, acho que a gente está pronto para a jornada, é isso que a gente precisa, mas eu não tenho time, eu não tenho braço dentro de casa para fazer. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu estava até conversando sobre isso com vocês agora, né? Antes da gente começar. Ele falar que ele não tem braço não significa necessariamente que ele não tenha pessoas. Às vezes ele tem um time bacana, mas será que ele tem um time multidisciplinar e certificado, né? Tecnicamente capaz, suficiente para ele transformar digitalmente a organização, para ele iniciar esse projeto ponta a ponta? Quanto tempo, se ele não tiver, quanto tempo ele precisaria para montar um time como esse, né? Aí isso vem muito de encontro, né? Com esse trabalho da gente, com a nossa data journey, a nossa capacidade de contribuir na jornada de dados, porque hoje a gente consegue chegar com um esquadrão, com um time altamente capacitado, multidisciplinar, para integrar e ajudar e tornar realidade e trazer cases como esse que a gente está trazendo. Tem muitas outras empresas que a gente tem contribuído nesse sentido. Então, para mim, eu acho que essa dor que eu trouxe tem tudo a ver com isso tudo que a gente vai conversar hoje. Legal, Gabriel. Ainda no tema de dores do segmento, né? Fala um pouquinho para a gente do segmento de financial, cara. O que você imagina hoje, né? O que seria o antes e o depois de uma empresa data-driven? Fala um pouquinho para a gente. Bom, o antes, eu acho que a gente acabava trabalhando muito mais por feeling, né? Você acabava confiando sempre em um gato mestre, você tinha que ter aquela mosca branca no seu time lá, aquele cara que, se eu perder esse cara, acabou, se eu perder esse gerente, acabou, não tenho mais como continuar no meu projeto, no meu processo, ou no meu produto de mercado. E hoje a gente consegue perceber que você trabalhando em dados, trabalhando baseado em dados e tendo uma empresa com esse tipo de cultura, você consegue, não que essas pessoas não tenham importância, mas elas ganham uma outra relevância dentro do seu meio. Você realmente divide toda essa capacidade e potencial de crescimento com o grupo, então todo o grupo ganha mais poder e mais potencial de favorecer essa empresa a crescer e com isso, acho que todos saem ganhando. Primeiro, segundo, você tira também da mão de uma pessoa ou do conhecimento de um e você distribui esse conhecimento para todos, né? Você nivela todo mundo já numa régua bem alta. Bacana. Isso é bem legal. Muito bom, muito bom. E aí, uma pergunta para o Almeidinha, cara, trazendo um pouco da ótica, né? Ele que é o head da área de dados nosso, que faz toda a orquestração desse esquadrão, como a Bonnie bem comentou. Cara, dores também de capacitar as pessoas, de trazer trazer gente boa do mercado. Fala um pouquinho para a gente, Almeidinho, o desafio aí do dia a dia para a gente conseguir dar conta aí dos nossos pedidos e clientes. Como você falou, né? Hoje, um dos maiores desafios, né, é você... Na verdade, eu diria até dois, né? Assim, tem um desafio de encontrar dados, porque, assim, muitos clientes nossos, até nesse contexto das dores, eles vêm com a gente, assim, eu quero fazer machine learning. A gente ouve bastante isso, porque é hype, é algo que está na moda e tudo mais. Mas aí, quando você começa a entender, assim, cara, mas você tem dados? Que tipo de dados você tem? Que tipo de problema? Eu tenho dados, mas esses dados eles ajudam, explicam o seu problema, ele tem algum tipo de capacidade para poder te ajudar na tomada de decisão, porque às vezes ele coleta dados, mas não coleta os dados corretos. Então isso acontece demais. Então, assim, a gente tem essa dor dos dados que é algo fundamental, porque muita gente quer partir já para botar a mão no modelo, né? Eu quero ver rodando, eu quero ver inteligência artificial, eu quero... Tá, mas isso aí na nossa etapa, né? Ela é um dos últimos momentos. Quando é muito engraçado, porque às vezes o cara, quando começa a fazer a higienização, entender os dados dele, fazer uma parte muito estatística, que às vezes nem chegaram ainda
na ciência de dados propriamente dita, e aí ele fala, cara, mas eu já aprendi isso, eu já consigo olhar melhor meus dados, eu já tenho algum indicador mais eficiente, e aí eu já tenho um dashboard que ele dá exatamente a informação que ele já tinha, mas ele não sabia como ver aquela informação, porque eram planilhas, Excel, gigante, e aí ele não tinha essa informação. Então, essa dor de dados, ela é muito interessante. E aí, como você falou, né, que a Bonnie também citou, a questão do time, né? Hoje é muito difícil. Por quê? Por que é difícil? Porque esse profissional é novo. Esse profissional, ele não está há anos no mercado. Se você pegar um DBA, por exemplo, um cara que mexe com banco de dados, a gente tem esse profissional há décadas. Agora, quando você começa a falar de um profissional, que ele não é mais só aquele desenvolvedor que escreve código, ele é alguém que tem uma visão de negócio, é alguém que tem uma visão de estatística, parte de matemática, ele é alguém que tem a visão de programação. Então, esse mix eu acho que é fundamental. E aí você começa a ter dificuldade para encontrar. Tanto que hoje no time, né, como vocês me falaram, a gente tem buscado encontrar, mas muito de formar, né? Hoje a Hypernet ela tem usado estagiários, usado pessoas júnior, pessoas que vêm da área de computação, pessoas que vêm da área de engenharia. Hoje a gente tem um time assim bem completo. E aí até já aproveitei e ver aqui uma pergunta que o Tosi fez, né, do benefício de trabalhar. Quando você começa a pegar pessoas com esse background diferente, cara, isso aí começa a te dar visões diferentes, capacidades analíticas diferentes. Então, assim, a nossa aposta hoje está muito na formação, porque a gente não acredita que seja facilmente encontrado no mercado um profissional com as características e com o nível de o crivo, né, que a gente coloca, né? Os clientes precisam ser bem atendidos e ter pessoas bem capacitadas. Então, eu acho que é nessa linha, Leis, essa complexidade que a gente tem na formação do time. E você falou tudo, cara, e é muito interessante porque a gente vê clientes, né, comentando com a gente de desafios e essa fase de experimentação mesmo, né, às vezes nem o cliente sabe o que ele quer, como que ele quer, e aí chama os parceiros adequados, os parceiros de crescimento para testar a solução, né? Testar, trazer a área de negócio e fazer essas experimentações. Isso é muito bacana. E tem uma questão que o Gustavo compartilhou aí também conosco no chat, que é a parte cultural, né, cara? A gente, será que a gente está nessa maturidade já de cultura data-driven? Onde a gente pode se espelhar, né? Que países que tem isso mais detalhado, a governança dos dados, a qualidade dos dados, né? Isso é fundamental dentro de uma estratégia de adoção, né, para tomada de decisão baseada em dados. É muito bacana. Cara, eu agradeço demais, mais uma vez, Gabriel. Eu acho que você conseguir trazer esse caso da Sul América, que é um cliente super relevante para a gente, que a gente está lá dentro há talvez mais de 10 anos, surfamos toda a onda aí de transformação da Sul América, de adoção de cloud, de construção de toda essa jornada. Então, para a gente é uma honra tê-lo aqui conosco. E aí eu queria passar, cara, a palavra para você trazer aí no detalhe esse caso na realidade, né? Tá contigo, Gabriel. Vai lá, cara. Valeu, Lenzi. Vamos lá, vou falar rapidinho aqui como é que foi a evolução aqui da nossa área de dados na Sul América. Eu sou muito feliz de poder trabalhar aqui com a equipe que eu trabalho, na empresa que eu trabalho. Dei a sorte danada de entrar na área de Analytics quando ela estava começando ali, ou tinha acabado de começar. Eu entrei em 2018 e foi quando mais ou menos a gente começou ali para valer, né, a área. Ela acho que iniciou um pouquinho antes de mim. 2018 foi quando acho que se tornou oficial, sabe? A equipe ganhou nome, ganhou peso, contratou gente e aos poucos foi mostrando também o seu valor. A gente começou ali com um processo descritivo, né, com suporte formacional, aquele BI, integrações ali que a gente já faz, que a gente conhece e a maior parte do mercado também conhece. E aí passamos pro diagnóstico com data analytics para valer, com bastante projeto, até comentei com vocês, em 2019 foi um período muito legal, assim, a gente ganhou uma força muito boa, assim, tivemos muitos projetos bacanas, premiações, projetos que foram recompensados aí pelo seu valor, e a gente veio crescendo, né, então já 2020, apesar da gente estar vivendo esse momento sensível, né,
né, no mundo aí por conta da pandemia, a gente conseguiu mostrar mais ainda o nosso valor, né? Dados se tornou ainda mais importante. E aí tem até uma pergunta, acho que do Gustavo Rodrigues ali, que ele fala qual é se falta ainda cultura, né, de dados no mercado brasileiro, e ajudando aqui, enquanto eu estou falando do nosso crescimento e evolução, né, cara, eu acho que sempre vai faltar, né, mas assim, a gente foi tendo que a sociedade está pedindo mais informação, né, então a gente tem essa questão aí de todo mundo validar agora o que está lendo, de onde está ouvindo uma notícia, se é fake news ou não, isso é se municiar com informações e dados verdadeiros, né? Então, assim como na sociedade ela foi amadurecendo, aqui dentro do nosso time a gente também foi amadurecendo, então começamos a partir já para um advanced analytics, onde a gente começou a focar no preditivo, né? Então, data science, formamos uma equipe de data science, nossa superintendência, diretoria da nossa área, temos uma diretoria voltada para tecnologia e inovação aqui na Sul América. Isso é muito importante para uma empresa que crescer nessa área, quer se tornar digital, que quer se tornar inovadora, perceber que ela precisa sim de uma vice-presidência, de uma diretoria, tenha esse olhar voltado para dados, tecnologia, inovação. Então, e graças a Deus aqui a gente tem. Então a gente conseguiu ter respaldo de cima da equipe da empresa, investindo fundo nesse assunto que é muito importante. Então a gente montou uma equipe de data science, uma equipe considerável, muito boa mesmo, bem grande, com cientistas ultra capacitados, só medalhão. Governança também ganhando cada vez mais força. Eu acho que não pode ser diferente. Governança de dados vem forte para poder ajudar você a ter uma cultura de dados sustentável e madura. Os projetos aumentando, se tornando mais maduros, a gente podendo escolher alguns projetos no qual a gente realmente quer focar mais e trazer mais resultado. Engenharia de dados cada vez mais capacitada, né? Essa parte de office, organização, endomarketing de equipe, fazendo trabalhos para motivar a equipe baseado nos dados que a gente gera internamente. E a gente agora está numa etapa já de começar esse prescritivo, amadurecer nesse sentido, né? Começar a trabalhar mais com essa inteligência artificial, com dados e soluções voltadas para o cognitivo, produto de dados. Então a gente está amadurecendo nesse sentido, está evoluindo. Não é algo que você estala o dedo e começa assim já a colher frutos imediatamente, até como o Medinha tinha dito, as pessoas já acabam vendo apenas o resultado final e pensam que foi rápido, né? Mas teve muito suor, muito esforço ali, e ciência de dados e advanced analytics é isso, é você fazer experimentação, errar rápido, acertar, passar para o próximo, né? E aí, Gabriel, antes de você seguir, cara, o Reinaldo fez uma pergunta aí bem interessante. Se você percebe um interesse cada vez maior no planejamento estratégico da empresa e uma atenção especial aos dados, e quais são os benefícios aí, né, para tomada de decisão. Pô, perfeito. Reinaldo é mestre, cara. Reinaldo é professor, conheço o Reinaldo. Reinaldo é do nosso time lá, de Analytics. Valeu, Reinaldo. Cara, então, sim, cara, eu acho que a gente cada vez mais está voltado para esse planejamento, né? Eu até falei que a gente tem que ter diretoria, esse pessoal do mais alto escalão interessado no assunto. Por quê? Porque eles nos ajudam a planejar e planejar a longo prazo. E isso entra para o planejamento estratégico da companhia. Então, a partir da hora que você entra para o planejamento estratégico da companhia, é porque você tem importância. Aí é levado mais a sério, você recebe investimento, a sua área recebe investimento. Com isso, você começa a ver os benefícios aparecerem, que é natural. É um trabalho comparado sempre à mineração, né? Por causa disso, você cava, e uma hora você realmente encontra ouro, você vai encontrar o objetivo que você quer. Sim, Reinaldo, eu acho que o planejamento estratégico ele está cada vez maior, mais importante. A gente tem agendas e reuniões de roxim, graças a Deus, assim, a nossa diretoria, nossas superintendências, nossos gestores percebem que é importante essas etapas onde a gente vai ter discovery, vai ter discussão sobre o assunto e, de preferência, com múltiplas perfis participando, para que a gente tenha uma qualidade maior também na descoberta ali e na interação. Voltando aqui para a nossa organização, falar rapidinho, a gente é dividido hoje em 5 núcleos dentro da nossa área de analytics. Temos uma área de delivery aqui, que é um Agile Team, basicamente é um time ágil de gestão de projetos e condução do framework ágil, e planejamento está aqui encabeçando, então você pode ver que a gente leva isso a sério. Arquitetura, governança, engenharia e data science. Hoje são os nossos 5 pilares aqui que fazem rodar a nossa área de
Advanced Analytics. Continuando aqui em organização, e aí fique à vontade para fazer um comentário aí, Almeidinha, aí, Lenzi, Boni. A gente tem hoje na nossa área mais de 100 colaboradores aí, deve estar já beirando quase os 200 colaboradores na área de Advanced Analytics. E aí até também respondendo um pouco o Tosi, muito sucesso por causa dessa múltipla integração entre empresas prestadoras de serviço, os terceirizados ali, a galera, os consultores e os funcionários da Sul América. Se não fosse essa integração, eu acho que seria muito mais difícil a gente conseguir estar onde a gente está hoje. Eu acho que a gente valoriza aquele cara que é dentro da casa, mas a gente valoriza também de maneira igual aquele cara, aquela mente brilhante que vem de uma consultoria, porque a gente entende que não é todo conhecimento que está aqui dentro de casa. Tem muita gente boa trazendo conhecimento muito bom e enriquece demais, né, esse conhecimento que vem de fora. Aqui a gente pode ver um pouco do crescimento da nossa área, né? A gente tem um data lake, 2 data lakes hoje construídos, a gente está construindo mais um data lake, que são um pouco dos números, assim, que quem é de BI, quem é da área de dados, assim, mexe com tabela e tamanho de server e banco, gosta, né? Então, 830 teras aí de dados em cloud, toda a nossa área é cloud hoje, a gente acho que não tem nenhum servidor, é local, é tudo na área de analytics aqui, é tudo online, tudo em cloud, 303 datasets, 489 usuários ali, 1 trilhão de linhas em tabela, entendeu? Então, assim, é bastante coisa. A nossa organização hoje do Data Lake, ela é feita numa camada raw, uma trusted, uma refined e o Data Mart, que geralmente alimenta ali já os nossos data viz para poder exibir justamente esse ouro que a gente encontra ao trabalhar com dados. Temos mais de 10 algoritmos aqui em ambiente de produção. E aí, como complementando, né, com Data Science, Advanced Analytics, a gente na verdade está falando aqui de uma grande evolução de data science que a gente teve dentro da nossa área, né? Então a gente aplica um modelo mais conhecido do mercado, né? Metodologia do CRISP-DM, mas por conta dela ter uma deficiência, vamos dizer assim, na fase de deploy, a gente usa uma orientação ali de operacionalização do Gartner, que mostra pra gente e explode essa caixinha ali do deploy, né? Do CRISP-DM, explode em industrialização e IA. E é nessa etapa que a gente está hoje na Sul América amadurecendo dentro da nossa área, graças aqui ao nosso time. Ô Gabriel, você falou 2 coisas que me chamaram a atenção, que é a parte de metodologia ágil, né, e o quick win, né, de você conseguir fazer a prototipagem, experimentação, testar, arriscar ali para depois colocar em produção. Eu queria fazer uma pergunta para o Almeida, dentro desse conceito, né, de consultoria, de você montar um squad de dados para atender aí a demanda dos clientes. Fala para a gente, Almeidinha, a importância disso, né, dessa entrega ágil, de metodologia Scrum, o quão importante é você conseguir, né, fazer o planejamento junto com o cliente que tem o know-how de negócio. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa squad aí, esquadrão, como a Boni comentou. Então, antes de eu entrar no como que a gente opera, acho que vale a pena a gente olhar, assim, o método tradicional, né? Então, assim, se a gente pensar no método tradicional, a gente estaria pensando, assim, de um planejamento de 6 meses, 1 ano, principalmente se a gente olhar a complexidade aí do Data Lake da Sul América, a gente estaria falando um planejamento. E aí, até o Gabriel, depois ele pode complementar, mas, assim, o quanta coisa muda, né? Em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, o método tradicional, ele já não responde, ele já não é suficiente para a velocidade com que a mudança ela vem. E aí, entrando na pergunta, Lenz, eu acho que é uma pergunta boa, a nossa proposta de trabalho, que a gente faz isso em todos os clientes, em especial na Sul América, é a gente ser bem um acelerador mesmo, sabe? Aquela ideia do teste sempre, erre rápido. Então, a gente tem essa visão de que a gente se aproximando com um time multidisciplinar, um time capacitado, se aproximando do cliente, que ele já está numa linha onde ele já tem aquele potencial para se desenvolver, esse squad multidisciplinar, ele consegue entender as necessidades, tirar os roadblocks, porque muitas vezes, assim, uma Sul América da vida, ela tem uma área de negócio muito forte, ela tem dores de negócio muito fortes. Então, o nosso papel com esse squad é chegar a entender. Hoje a gente tem pessoas na Sul América que trabalham com a parte de governança, que trabalham com a parte de Data Ops. O que é o Data Ops? Nada mais é do que você conseguir uma forma de criar esteiras, operacionalizar
usar pipelines, né, esses fluxos de informação, e aí você consegue tirar da frente da Sul-América esses roadblocks para ela focar no negócio dela, para ela focar na análise, para ela focar no que de fato ela precisa para tomar a decisão. Então eu acho que é muito nessa linha. O squad ele vem para o que o cliente. E aí é legal, por quê? Porque de acordo com o momento de maturidade de um cliente, a gente vai fazer esse mix fazer mais sentido. Em alguns clientes, ele não tem desenvolvedor, ele não tem um analista de negócio sênior. Então a gente pode botar um analista de negócio sênior junto com um desenvolvedor e um engenheiro de dados para criar essa infraestrutura de dados. E um cliente mais pronto como a Sul-América, aí a gente está falando, a gente bota nossos mais sêniores, né, como Tosi, como várias pessoas do nosso time, elas vão ali, não é mais para poder iniciar algo, agora é para discutir e ajudar a melhorar o que já existe, olhando para frente, como a Sul-América, o próprio Gabriel falou, né, essa linha de industrialização, essa criação de esteira. Então é isso, a gente tem a capacidade com os squads de se adequar ao momento da empresa e dar o acelerador que ela precisa no momento que ela precisa. Então acho que esse é o segredo dos squads. Muito bom. Lenzi, um passo que a gente tem aqui, né, que a gente está usando e a nossa gestão aqui, a nossa gerente, a Kátia Guedes, inclusive, apresentou até recente, a gente tem uma comunidade chamada Tangerines, onde a gente também apresenta, igual vocês aqui, alguns cases da Sul-América e cases de outras empresas e parceiros e colegas de mercado. Ela apresentou e eu pedi para ela emprestado porque eu acho que isso aqui é muito legal e representa bem como a gente está fazendo hoje para fazer o desenvolvimento de produto de Advanced Analytics, né? A gente elenca cases e aí, como eu disse, você precisa muito dessa parceria da sua diretoria, do alto escalão, tem que estar comprado com a ideia. Então, se você quer fazer um desenvolvimento de produto Advanced Analytics na sua empresa, é um trabalho em conjunto de grupo e empresa toda. Não vai funcionar se for só uma pequena parte fazendo. Então, assim, você tem ali cases estratégicos que vão ser elencados, vão passar por esse funil de avaliação de um time capacitado e ver como atuar. E aí você desenvolve essas equipes multidisciplinares. E você tem que ter, e aí aqui não dá para viver sem essa galera que a gente está colocando aqui agora. Tem que ter equipe de negócio trabalhando junto. O contratante de uma equipe de Advanced Analytics, ele tem que entender que ele vai trabalhar junto com a equipe que ele contratou. O cara de negócio que contratou uma solução, ele precisa estar junto para chegar lá na solução, porque a gente precisa daquele conhecimento, do detalhe do dia a dia que a gente não tem, que ele tem. A gente precisa obter isso. E quem melhor para dar? O próprio cara que pediu o serviço, né? Ele que conhece, ele que sabe como é que é. Então, a equipe de negócio tem que estar junto. A equipe de tecnologia, segurança, sigilo, governança tem que estar na parada, senão a gente não tem Advanced Analytics. E a equipe de Analytics está lá para poder ajudar a embasar. Então, você vai construir o seu projeto baseado em dados, você tem que ter uma equipe de Analytics rodando junto no projeto. E ali o quarto ponto é um desenho ali de processo, né? Você tem que ter esse processo de máquina e pessoas trabalhando juntas. Então, com isso, tudo ali sendo, vamos dizer assim, misturado no caldo do mindset ágil ali, utilizando o framework ágil, você consegue extrair os melhores resultados da maneira mais escalável, mais sustentável, que consiga agradar a empresa, a equipe de financeiro, o pessoal da tecnologia, todo mundo sai o máximo satisfeito, entendeu? Então, o ágil, ele tá ali no jogo, tem que estar mesmo, mas tem que ter o cara do negócio, tem que ter o pessoal de analytics, a equipe de segurança. E a última etapa aqui, né, que isso tá bem resumido, mas é para você, assim, escalar essas soluções com a A. E aí, como é que a gente faz esse foguete decolar, né? Para valer, a gente continua aqui representando aqui um de cada, né? Então a gente tem lá o pessoal de negócio, a analytics, a área de tecnologia, a máquina e o ser humano trabalhando em conjunto, né? O melhor dos dois, produtos, processos e cadeia de valor sendo bem desenhados e desenvolvidos, com foco em pessoas, né? Porque, no final das contas, o dado ele só é importante, só é interessante porque a gente usa ele a favor de pessoas e para pessoas, né? E com a lupa de ética ali, você tá de olho, vendo se você não tá ferindo nenhum tipo ou agredindo de alguma maneira a alguma informação que você não deveria estar utilizando daquela maneira, daquela forma, né? Então, essas preocupações fazem
com que você consiga escalar e desenvolver um produto de Advanced Analytics na sua empresa, no seu negócio. E você falou um tema importante agora, e aí até tem uma pergunta do Reinaldo, que fala da questão do LGPD, né, e o quanto isso impacta aí nas performances, né, de atividades de uma empresa data-driven. Isso é super relevante. Fala um pouquinho para a gente, Almeidinha, o que você tem encontrado aí com relação a esse tema de LGPD? Assim, isso tem sido um desafio, né? Não só porque muitas empresas não entendem como botar isso em prática, então a gente tem esse desafio, né, de primeiro aculturar as empresas. Isso é um desafio para todas as empresas elas têm isso, embora as grandes elas já tenham se adequado, mas isso é um grande desafio. Mas sim, é uma preocupação contínua quando a gente está trabalhando com dados. A gente tem preocupação, né, de informações pessoais, a disponibilidade dos dados, a questão do mascaramento, entender isso. Por isso que é importante, né, a gente olhar, quando a gente pensa no dado, não mais como sendo, sei lá, uma planilha Excel. O dado é vivo, sabe? Ele tem muita informação, ele tem tomar decisão. Então, você olhar para o dado de uma forma segura, olhar o dado de uma forma o tempo todo preocupado, né? Quem tem acesso, por que essa pessoa tem acesso, entender todas as implicações legais da LGPD. Então, a gente, em todos os nossos projetos, normalmente é uma premissa, né? A gente se preocupar com isso antes de começar qualquer trabalho com dado. Leis, deixa eu só aproveitar aqui minha inserção para fazer um comentário. O Leonardo, né? Eu, na minha fala anterior, tinha falado de DataOps, ele falou aqui da questão do pipeline. Com certeza, assim, eu não quis restringir o DataOps a uma operacionalização, senão seria para aquele desenvolvimento de software. Tem toda uma camada de facilitar os processos analíticos, uma parte de qualidade, uma parte de melhorar os processos. Então, assim, é bem mais complexo, mas realmente não cabe aqui a gente entrar no detalhe. Mas realmente, se na minha fala anterior pareceu que era só pipelines, então eu já fico aí de observação para não ficar restrito a isso. Excelente. O Boni, fala um pouquinho para a gente dessa pegada da jornada dos quick wins, né? O que você tem encontrado aí na demanda dos clientes com relação a esse tema de data-driven? Eu tenho escutado algumas coisas também que os receios de algumas organizações, né? Poxa, mas eu não estou pronto ainda para começar e modificar organizar todos os meus dados. A gente pode fazer um pipeline sobre um tema específico, um flow específico que a gente tem, e aí a gente testa esse conceito, a gente vê como isso vai se comportar aqui, e a gente vai crescendo em toda a organização. Então, sim, eu acho que é muito legal essa questão do Quick Win, porque é exatamente nesse caminho que a gente vai atuar, né? Claro, a gente está totalmente pronto para fazer a jornada inteira e modificar tudo, mas a gente pode fazer isso passo a passo também. Então, a gente pega, escolhe, elenca um fluxo, elenca uma área específica, perguntas específicas de negócio que vocês queiram responder, e a gente transforma isso. E aí esse Quick Win vai começar a envolver as outras áreas. Eu adorei quando o Gabriel falou tanto, ele deu foco nessa questão das pessoas, porque realmente dados pessoas. A área de negócio é que tem as perguntas que a gente vai trabalhar e precisa para responder isso, né? Então, eu achei fantástico. Então, sim, acho que o Quick Win é fantástico e ele é totalmente possível. A gente prova o conceito para aquelas pessoas, aquela unidade, aquela área específica, e com isso a gente vai até difundindo dentro da empresa essa visão de data-driven, a importância que ela tem, a relevância, trazendo mais sponsors para os projetos. E a transformação, acho que ela vai ganhando mais força gradualmente. Boa. Ô, Gabriel, e fala uma coisa, cara. A gente apresentou a jornada, falou da importância de como é que a gente estrutura as áreas, né? Os recursos humanos com a capacidade computacional de máquina também. Mas, assim, vamos falar do seu segmento, que eu acho que fica mais confortável para você, mas, assim, dentro do segmento de financial, né, a gente fala, como é que a gente tangibiliza isso em um caso de uso, né? Fala um pouquinho para a gente isso, né? De repente, um caso de uso específico, que
que a gente conseguiu aplicar isso e qual o retorno que teve disso para a empresa ou para a área? Pô, excelente, uma boa pergunta. Bom, a gente tem alguns projetos aqui que a gente pode considerar sucesso em termos de Advanced Analytics na nossa área. Temos um projeto voltado para análise e predição de sinistro, né? O Advanced Predictive, a análise avançada de previsão de sinistro, e a gente conseguiu desenvolver modelos e algoritmos que estão sendo aplicados lá. Não foi um projeto rápido. Para quem está achando que, não, isso a gente pegou e resolveu em 1 mês, 2 meses, isso acho que não acontece. Essas coisas, elas são devagar. Aí o Almeidinha pode até explicar assim como é que funciona um processo de laboratório para se desenvolver uma análise preditiva de sinistralidade, vamos dizer. Cara, como é que eu vou prever que alguém pode vir a ter algum tipo de problema? Como que eu ajudo essa pessoa a não ter aquele problema? Porque eu acho que o mais legal desses projetos que a gente atua aqui, e aí eu vejo muito a Sul América preocupada com isso, é que o foco não é só evitar um prejuízo, e sim auxiliar aquela pessoa para que ela, com uma vida melhor e mais saudável, as outras coisas aconteçam naturalmente, sabe qual é? Então, por isso que quando você vê uma empresa que lança um projeto de cuidado coordenado, onde ela foca no bem-estar do seu cliente, na saúde dele, antes dele vir a ter algum problema, você percebe que tem um diferencial, entendeu? Você percebe, não, o cara, ele, é óbvio, é uma empresa, a gente precisa ter lucro, mas vamos ter lucro de uma maneira saudável? Vamos ter lucro como? Vamos ter lucro fazendo o nosso cliente viver bem, e aí o cliente lucra, ele vive melhor, ele vive bem, e aí, acho que naturalmente, por recompensa, a empresa se beneficia, as pessoas se beneficiam, a sociedade se beneficia. E eu acho isso legal, eu acho que é o primeiro lugar que eu trabalho, assim, onde eu estou trabalhando com dados, eu trabalho na área de tecnologia, mas eu vejo que o meu trabalho reflete no bem-estar das pessoas. Então, um trabalho de análise de sinistralidade ou predição de sinistro reflete num outro projeto que gera uma iniciativa para que trate melhor aquele cliente que tem um potencial de risco de diabetes, e aí você começa a trabalhar e alertar ele para que ele se cuide, para que ele não desenvolva diabetes, entendeu? Que ele tenha uma vida mais saudável, mais longeva, com mais amor e felicidade com a família dele, e aí, por consequência, eu consegui, por conta de um algoritmo lá no projeto de predição de sinistro, entendeu? Ter uma redução de um potencial custo maior para a companhia. Então, tá aí, eu acho que é uma aplicação interessante da tecnologia com o olhar humano, entendeu? Que legal, muito interessante, que aí você toca não só no tema de tecnologia, mas de benefício, de vida, de qualidade de vida, né? Toca as pessoas, isso é bem nobre, muito bacana. O Gabriel, você tinha comentado também, cara, né, em termos da estratégia da Sul América, como que vocês desenharam as jornadas, a importância de cada etapa dessa jornada, né? Cara, eu acho que seria muito bacana se apresentar, até acho que vale a pena aí o Dé colocar o seu slide na tela de novo, porque aquilo ali, eu acho que consolida bem aí todas essas etapas, né, que a gente está apresentando aqui. Bom, vou passar rápido nesse de processos voltados aqui. A gente trabalha geralmente com projetos em time box de 2 meses. Então, dentro desses 2 meses, nós temos sprints ali que acontecem de 15 em 15 dias, com entregas de valor semanal, né, com o time de negócio e mais o time de tecnologia atuando junto, importante ressaltar. Então, você tem a entrada, que é a identificação do problema, a priorização, mapeamento e levantamento, passa ali por um fórum de qualificação técnico e aprovação, detalhamento e execução. Então, você parte depois para as fases. Essa é a fase de resolução do problema e a fase de solução e execução, né? É importante, de novo, ressaltar aqui o nosso framework de uso e de trabalho que possibilita que tudo isso aconteça. É um framework ágil, aí seja a aplicação Lean, Safe, vai escolher, mas é importante ter uma mentalidade, um framework mais agilista nesse sentido. Em alguns projetos a gente até utiliza ferramentas de gestão tradicional, quando, por exemplo, a gente está falando de sustentação ou uma migração de sistema. Então, você até parte para um modelo
mais tradicional, e visão das etapas, né, indo para a parte voltada aí para Advanced Analytics. A gente tem aqui estruturação de dados, né, que é muito importante. Acho que o Almeidinha falou isso no início, né? Mas como é que eu obtenho lá o algoritmo? Cara, é muito importante essa etapa de estruturação dos dados, essa parte de uma base analítica que esteja pronta para ser consumida pelo cientista. Eu aprendi que não basta ter só a base de dados. Você tem que ter dado bruto, de boa qualidade, para que o resultado não fique enviesado no final. Você vai fazer um comentário que tem um artigo, na literatura, né, um artigo de Machine Learning, do Domingos, de 2012, e ele fala uma parada que eu acho bem interessante. Eu tenho um dos tópicos dele que ele só mostra o seguinte: dados bons batem os melhores algoritmos. Então, assim, não adianta você botar dado ruim num algoritmo sensacional que ele não vai te ajudar na tomada de decisão. Agora, se você coleta melhor os seus dados e você trabalha melhor essa base inicial, essa análise exploratória, essa identificação, essa infraestrutura de dados, o resultado, mesmo que o algoritmo não seja o melhor do mundo, ele vai ser um bom resultado. E, ao contrário, isso não acontece. Exatamente. Perfeito. É exatamente isso, e às vezes o cliente ele demora a perceber isso, mas no geral sempre percebe, porque a gente consegue mostrar, né, com as primeiras entregas e primeiros resultados. Então é importante você perceber que é necessário então ter essa estruturação de dados. A parte de modelagem, criação do modelo que se adequa ao problema do negócio, entendeu? É uma etapa, às vezes, de looping, você gasta bastante tempo, e aí, de novo, o Almeidinha pode me corrigir aí, me interromper a hora que você quiser, cara. Você tá ali, cara, é laboratório, é bancada, teste o tempo inteiro para você ver qual é o modelo que melhor se aplica, que melhor vai atender a estratégia, e aí você entra de novo ali na criação de hipóteses, desvio e estratégia de seleção, parte para mostrar dashboard para poder, inclusive, traduzir tudo isso para o seu cliente. É importante manter essa comunicação com a área de negócio de uma maneira que você traduza para ele o que você está fazendo, né? Você nunca vai ser bem compreendido se você fala uma língua diferente daquele que você, aquela pessoa que está trabalhando do seu lado. E ninguém é obrigado a entender o linguajar de ciência de dados e como funciona um modelo. Então, se você consegue exemplificar isso, marcar checkpoints de entendimento com o seu cliente, cara, isso reflete no final numa comunicação melhor e numa maior chance de você obter êxito. Então, dashboard com indicadores, desenho operacional com construção da nova operação, incluindo o piloto ali e tal. O piloto em si, né, que é o uso do modelo para adaptação e operação, os primeiros testes, você começar a parar as arestas, ver o que não ficou muito bom, o que está trazendo ainda, às vezes o resultado não está com uma acurácia legal, você começa a tentar melhorar isso. E o rollout, que aí é a hora final, o momento final ali, onde você já começa a fazer treinamento, né, e depois botar pra rua, e botar pra trabalhar, comemorar, né? Exatamente. E é bacana que, como você falou, né, cara, isso é aplicável para todas as áreas e a quantidade de casos de uso que a gente consegue pensar, o céu é o limite, né? Você pensa numa área de operação, numa área financeira, numa área de sinistros, numa área de jurídica, por exemplo. Então, assim, o conceito, a metodologia é totalmente escalável, né, para a empresa como sem dúvida, Lenzi, sem dúvida. E aqui, a SulAmérica é uma empresa de saúde integral, né? A nova diretriz e como a gente está se identificando agora, não é uma empresa que vende somente a parte de saúde física, mas a parte a parte financeira é importante, a saúde mental é importante. Então, a nossa área é cross dentro da companhia. A gente atua com todo mundo dentro da empresa. A área de analytics tem que atuar, transitar e falar a língua de todos os setores da companhia. Então, isso é importante mesmo. Legal. Ô, Gabriel, e uma pergunta interessante, cara. Se fosse para você, assim, elencar, não sei se você tem a resposta de bate-pronto, estou te colocando na fogueira aqui, mas se fosse para você elencar uma decisão, assim, que vocês conseguiram tomar com base na análise de dados, o que você falaria para gente? Cara, uma decisão... ou né, um caso de uso específico, ou né, algo que, assim, a análise do dado mudou a vida, assim, da SulAmérica.
Olha, eu acho que esse projeto da APS foi bem importante para a gente. Ele é uma case de sucesso aqui dentro. A gente conseguiu trazer uma maior lucratividade dentro da companhia e ele é 100% baseado em dados. Temos um projeto de estratificação populacional, onde a gente também faz segregação e uma separação ali por tipos de comorbidade, faixa etária de pessoas, idade, e isso nos ajudou a entender melhor o cliente e individualizar o tratamento. Você não pode tratar as pessoas como um grupo e sim como indivíduo. Eu acho que esse projeto ele ajuda a empresa inteira a amadurecer nesse sentido e, de novo, são projetos que a gente não desenvolve sozinho, são projetos que a gente desenvolve junto com o nosso cliente, junto com a área de negócio, com médicos envolvidos. No caso, quando tem vida e prévia, por exemplo, eu tenho lá especialistas em vida e previdência, então temos pessoal de jurídico e todo mundo ali integrando o nosso squad, né? Eu acho que, não sei se eu consigo dar um detalhe em si, mas eu posso deixar um pensamento legal que eu acho que eu percebo na nossa área, que é quanto mais perto de dados a gente se aproxima, mais próximo também de pessoas a gente tem que estar. Eu acho que a gente conversou antes até dessa live sobre isso e não faz sentido você usar dados só para dados. Os dados eles fazem sentido porque a gente usa ele para pessoas. Então eu percebo que a nossa área, a Sul América e os nossos parceiros também compram essa ideia, essa iniciativa e eu acho que os bons resultados que a gente tem conquistado e alcançado são porque temos uma área de tecnologia bem avançada, um ferramental excelente, tudo de ponta, mas o foco ainda são pessoas. Então, no final de contas, tudo isso é para servir alguém, é para servir o meu cliente, o meu colega da mesa do lado, entendeu? Deixar a vida mais fácil. Eu acredito nessa sinergia, eu venho aprendendo com meus líderes e vendo que isso é verdade, isso é prática. É muito bacana isso. E aproveitando que você falou de pessoas, cara, a gente tem uma pessoa muito especial aqui na semana do Dia das Mães. A gente vai mandar um beijo para Isabel Iac, que tá aqui assistindo. Ele falou que tá gostando muito da live. A família é fogo, né? A família coruja. Muito bom. Pessoal, a gente vai aqui chegando ao fim. Todo mundo, não, né? Tá muito bom esse bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer, Gabriel. Queria saber se você tem mais algum ponto que você queira colocar, que você queira apresentar aí pra gente. Fique à vontade. Cara, eu queria falar pra galera que tá ouvindo, não ter medo de aplicar a área de dados na sua empresa ou mesmo na sua vida pessoal, se organizar baseado em dados. Eu acho que você vai trazer bons resultados para a sua vida, para a vida da sua empresa, para o seu negócio. Se rodear de bons parceiros, eu acho que é uma dica também bem importante. Gente capacitada que, de preferência, tenha objetivos assim longínquos igual os seus, porque eu acho que quem está aqui nessa live e ouvindo falar de dados é porque está pensando distante, está pensando longe já e está querendo crescer. Então, acho que... E agradecer vocês aí pela oportunidade, Lenz, Boni aí, Almeidinha, valeu mesmo. Eu acho que a gente trabalha bem junto aqui já na Sul América com a IPNET, uma empresa, muito boa, referência e que nos possibilita crescer juntos aí. Acho que é isso. A camiseta já fala, né? Growth Lover, né? fazendo um jabá aqui. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente até chama os nossos clientes de parceiros, né? Isso é fundamental. E essa interação de pessoas, principalmente nesse novo normal, sair um pouco do trabalho em silo e trabalhar mais sinérgico, né? Eu acho que é fundamental para o sucesso tanto de uma empresa quanto na sua vida também, né?